Fala pessoal, estamos começando mais um episódio arretado para vocês e hoje estamos aqui na propriedade de seu Guimarães Lara, sua filha, para falar sobre aves de postura. Então a gente vai ver desde a história dessa propriedade, que é muito bacana, desse pai e filha, até a comercialização dos ovos. Então fica ligadinho, você que está pensando em criar aves de postura, produzir ovos caipira, é esse o podcast. Não é isso aí, Lara? Exatamente. Vocês vão ver como é que funciona toda essa produção, como é que a gente trabalha dentro da gestão, do mercado. E é bem interessante, então vem com a gente. Vai ser show, hein? E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu! E aí, meus amigos, beleza? Estou aqui com o seu Guimarães e a filha dele, Laura. Estamos aqui em Lagoa Grande, viu? Numa propriedade... Sítio Triunfo, é verdade, né? E aqui é a produção de ovos, viu? De ovos caipiras, né? De galinha caipiras, né? E esse podcast aqui vai começar agora. E eu acho que antes, mais do que nunca, e o que eu digo é uma coisa que é interessante, eu acho que é legal, é a gente conhecer um pouco a história. Como surgiu a propriedade Triunfo, como surgiu essa vontade de criar galinhas caipiras, né? Se o senhor já começava a produzir, sempre começou ou foi uma ideia depois? Então, seu Guimarães, conta pra gente aqui, pro pessoal que está nos assistindo, como surgiu essa ideia, né? essa ideia. Essa propriedade nós temos desde 1994. Só que era tida como residência. Ele morava aqui e eu tinha uma atividade comercial na cidade da Lagoa Grande. Eu já tinha antes trabalhado em usina, eu sempre tive um pé no campo. E eu tomei a decisão de ser o seguinte: essa propriedade ela tem que se pagar, ela tem que gerar receita para poder se manter. Ser autossuficiente. Ser autossuficiente financeiramente. Eu eu fui analisar quais atividades que seriam necessárias. Eu aqui tentei gado leiteiro, mas a produção de leite é boa para pequenas propriedades. Só que tem uma questão que o custo é muito alto, o custo do animal é caro e o mercado não ajuda. Se você não tiver uma forma de beneficiar o leite para agregar valor, não vale a pena. Aí foi quando eu conheci a criação de galinhas poedeiras. Galinha de corte, o frango é bom, ele é rápido, mas deixa muito pouco. Então, no volume que eu podia criar aqui, não havia viabilidade econômica. Joia. Então o senhor já começou com de ovos? Aí eu comecei a criar galinha de ovos, começando com 700 aves, num galpão menor, e aí a coisa foi crescendo e nós construímos o segundo galpão. Hoje nós temos 1.800 aves aqui em produção. De 1.800 a 1.900. Queremos fazer o terceiro galpão, que a nossa ideia aqui é ter 3.000 aves para manter 2.000 ovos dia constantemente, durante todo o ano. Bacana. Então o senhor começou já certo, persistiu e está tendo bons frutos aí, né, seu Guimarães? Com certeza, a produção de ovos ela é muito trabalhosa, ela é muito assim, exige muito, você não pode parar, mas ela realmente consegue manter uma propriedade pequena da rural. Que bacana, né? Aí, Laura, sua filha, eu até fico feliz e até parabenizo aí. Eu acho muito bacana quando a família tá junto na produção, né? É o filho dando valor às coisas que o pai construiu. Isso é gratificante demais, né, seu Guimarães? Como o pai vê a filha ajudando. Ela basicamente ela já, ou atualmente ela já conduz tudo. Ela está se preparando para assumir aqui, para tomar conta. Isso aqui é para ela, bacana, né? Muito é o seguinte, hoje um grande problema do empresário rural, que a gente chama de empresário, porque eu não chamo de agricultor, é um empresário rural, é a sucessão. Ele convenceu os filhos a continuarem com o seu legado, bacana, né? Que é uma coisa rara. E aqui, graças a Deus, eu consegui. Laura vai conseguir toda vez esse legado. Eu até sigo lá, não sei o seguinte, em 1988 eu vim estudar para agronomia, em 78, não passei, eu fiz computação, trabalhei um bocado de tempo na área de computação, depois deixei e voltei ao campo. E em 2015, né, Laura foi o Enem, aí eu fui fazer o Enem para incentivar, já que eu ia levar ela para fazer a prova, eu também fui e fiz a prova. Aí ela colocou agronomia, eu, teimoso, botei a primeira Enem que eu fiz, eu coloquei direito. Eu digo, profissão de velho é direito, advogado que velho você vai fazer força, né? Direito não faz força. Aí eu fui pro direito, mas não deu certo, porque eu só queria fazer na área pública. Queria fazer na UEPB em Campina Grande à noite. E é o curso de direito mais concorrido aqui de Campina Grande, né? Quer dizer, de uma pessoa tem, a UEPB que é mais. Mas a UEPB de Campina Grande é mais concorrido, mas não deu certo. Aí eu repeti o Enem e fui fazer agronomia. Que bacana. Já que ela estava na universidade fazendo agronomia, eu tinha que levar ela lá, trazer, ficava lá para eu falei, aí comecei a agronomia. Ela concluiu, eu ainda estou para concluir.
Me atrasei que a minha esposa foi um acidente, eu tranquei um ano, mas estou de volta e vou concluir no próximo ano. Que bacana, seu Guimarães. A gente até já tem uma outra coisa aí, né? Nunca é tarde para aprender, né, seu Guimarães? Todo dia a gente aprende uma coisa. E lá eu acredito que na criação também de galinha, todo dia é uma mudança, né? Tem uma coisinha ali de temperatura, pronto, agora a gente aqui em Alagoa Grande está começando a cair uma pequena brisa. Isso já influencia o comportamento, isso chega a afetar aí a questão de produção de ovos? A temperatura muito baixa, como muito alta, influencia no metabolismo das aves, né? Uma temperatura baixa, ela reduz o consumo de água e de ração, e aí você tem a produção diminuída. Quando ela aumenta muito, o estresse também leva ela a não se alimentar. Então você tem que montar um mecanismo para poder tentar minimizar os efeitos da temperatura, tanto muito alta como muito baixa, né? Entendi. Então é uma coisa assim que constantemente você tem que estar monitorando, né? Então todo dia você tem que estar indo no aviário, olhar as aves, ver o comportamento. Observa, né? Você pela produção, se houver alguma modificação mais brusca, tem que ver qual o motivo daquilo, né? Para poder você já tomar uma providência e agir para poder conseguir reequilibrar o negócio. Atualmente, Laura, aqui tem quantas aves? Basicamente, como é a produção de vocês aqui num dia? Com os dois galpões nós temos 1.800 aves, né? 1.800, 1.900. Então a gente tem, assim, em média, só 3% de perca de ovos, assim. Então, geralmente é 1.600 ovos, 1.500 por dia. Né? Aí hoje, graças a Deus, assim, com o reconhecimento que a gente tem, né, como todo produtor merece ter, então a gente consegue vender esses ovos, né, tanto para clientes fixos nossos, que é o nosso mercado varejo, né, que a gente chama, e também uma boa parte a gente vende atacado. Então a gente consegue atender todo o município. E assim, brevemente, né, como meu pai mencionou, a gente pretende ter o terceiro galpão para ampliar e ter a questão do selo. A gente tem um selo municipal para ter o selo estadual, para atender outros municípios. Bacana, né? Você aguarda aí, viu? Antes de terminar esse podcast, Gil Ciclista vai mostrar na prática aí, né, todos os processos, a etapa dos ovos aí, daqui da granja da Triunfo, né? E muito bacana, a Laura falou, né, seu Guimarães, sobre os selos, né, as certificações, vamos dizer assim. Isso é muito importante, isso aí para o produtor conseguir ter disponibilidade de escoamento dos seus produtos, né? Mas para tirar esses selos, né, seu Guimarães, a gente sabe que é uma burocraciazinha, né? É umas dificuldades, né? E me fala um pouco aqui, como foi que vocês, no caso, conseguiram, quais foram as mudanças que vocês fizeram para conseguir tirar essa certificação? Atendendo à legislação sanitária do país, né, e existem 3 esferas de selo: o selo municipal, o estadual e o selo federal. Cada um desses selos tem as suas particularidades, as suas exigências sanitárias, né? O selo municipal, já que você vai atender a uma região menor e com características fitossanitárias também mais assim, locais, as agências são menores, as agências de sanidade são menores. Então a gente conseguiu atender a exigência para ter o selo municipal. E estamos agora nos adequando para atender a agência, para tirar o selo estadual. Acho que até o início do próximo ano a gente vai estar com ele já funcionando aqui. Se tudo der certo, a gente vai estar aí. Coisa boa. Porque o produto de origem animal exige o selo de inspeção, né? Você saber a origem do produto e a qualidade, né? E isso, assim, vem acontecendo graças assim. Também, como meu pai falou, ele fez o técnico em agronegócio, ele já foi conhecendo como é que funcionava. E também teve o apoio da assistência técnica, né, do Senar, que é o veterinário Rafanelli Trajano, né, que ele, todo mês ele vem aqui, diz, orienta, não, faça aquilo, procura melhorar aquilo. Então, assim, a gente sempre foi acompanhando e toda hora também, graças à tecnologia, a gente foi conversando com ele, melhorando. Então, isso aí foi um dos pontos que fez a gente chegar a ter o selo também. O Senar, né? O Senar é um grande parceiro nosso aqui, né? Desde o início, né? Tanto com a questão do conhecimento dos cursos que nós fizemos, como a assistência técnica do Senar. O Senar fornece ao produtor. É verdade, seu Guimarães. O Senar, atualmente, ela está fazendo divisores de águas, né? Está levando ao produtor o conhecimento, né? Adquirir em formas de treinamentos, em formas de cursos, que aqui em Alagoa Grande tem um curso técnico, né? Tem um polo, né? Tem um polo, né, de cursos. E fora a questão da assistência técnica e tudo mais. Então o Senar realmente está fazendo a diferença, né? Eu digo que agora, se a gente for olhar, os produtores estão tendo assistência técnica. O Senar basicamente está quase em toda a Paraíba, viu? Então é muito bacana esse sistema, que se dissipe mais, se evolua mais e que atenda muito mais produtores, né? Porque realmente vocês são prova viva que vocês vivenciaram esse programa, né?
E foi tudo no começo ali, com assistência técnica, que acabou estimulando mais ainda a produção, né? Foi. Seu Guimarães. Sim, com certeza. É bacana, voltando um pouquinho para as aves, eu acho que tem muitas pessoas que é meio leigo no assunto, tem pessoas que já são expertos no assunto, mas para aquelas pessoas curiosas e tudo mais na questão da criação de avicultura. E tem as linhagens, né? Tem umas linhagens específicas para a produção de carne e tem as linhagens específicas para a produção de ovos, né? Conta um pouquinho sobre essas linhagens. Existem duas vertentes na avicultura, na avicultura industrial, avicultura de alta produtividade, né? Que são as aves para corte e as aves para postura, né? As aves de corte são aves de porte maior, que tem ela tem um ganho de peso mais rápido, né? Elas estão prontas em 40 dias, 30 dias, tem aves prontas para o abate. A ave de produção de ovo é uma ave mais dócil, de crescimento mais lento, mas é uma ave que tem uma longevidade maior na sua produção. Bacana. Ela tem pelo menos 2 anos aí de produção. Como eu digo, uma galinha poedeira, ela não é uma galinha, ela é uma máquina de colocar ovos, né? De produzir ovos, né? É uma máquina. Se ela for bem manejada, você tem uma produção constante durante 2 anos, né? 2 anos é muita coisa, né? Muito bacana. E a ração influencia, né? Aí a ração, aí existe a questão da dosagem da ração, do preparo, né? Aí vai cada um desses produtores de genética, né? Eles vão dizer qual é a necessidade daquela ave em aminoácidos, em proteína, em energia, para poder você dosar a ração para atender aquilo. Fazer uma formulação de Formulação ração, né? específica. Porque tem a ração para época quente, a ração pega mais fria e você vai se organizando. Muito bacana, né? E eu tava olhando ali, vamos dizer assim, no beneficiamento dos ovos de seu Guimarães e de Laura aqui do Engenho Pia. Porque nós temos o Engenho Triunfo aqui em Areia, na propriedade Triunfo, né? Que tem ovos de cores diferentes, né? Eu acho que tem pessoas ainda cria aquela coisa de achar que pela cor do ovo define o modo de produção e não é bem assim, né? Não, é o que influencia mesmo a cor da caça, é a cor da galinha. A penagem da galinha. Que tem galinhas de 2 cores, tem a galinha da cor vermelha e branca, mas todas elas são caipiras. Mas eu vi uns ovos ali, meio que nem é branco, é rosado. nem é rosado. Como é isso? É uma mutação dentro dela essa mesmo? galinha tem a pena branca, mas ela, como ela traz na sua carga genética um componente das galinhas marrom, aí o ovo não branqueou completamente. Ele ficou com um pouco de cor e ficou meio rosado, meio assim, um tom ocre, assim, um tom marronzado claro, né? Porque na formação dessa linhagem tem ainda um pouco de genética da galinha marrom. E uma outra curiosidade que eu queria perguntar é a questão do tamanho dos ovos. O que define o tamanho dos ovos? É variedade? É a variedade não. É a linhagem da ave ou não? Não, a idade é mais importante. É o que define o tamanho dos ovos. Com a idade ela vai crescendo. O ovo tende a crescer até uma certa idade e diminui de tamanho com a senescência da galinha também. Ele volta a diminuir. Bacana. Agora, a galinha criada em cima industrial, na gaiola, ela tem um ovo de um tamanho maior. Por que razão? Porque toda a energia dela, ela gasta para produzir o ovo. Ela não se movimenta, ela não cisca, ela não voa, ela não empoleira, como a gente diz, né? Então, sempre a energia dela, ela gasta, concentra na produção do ovo. Então, a galinha que você tem, que é uma galinha de granja, né? Ela vai ter um ovo de um tamanho maior e mais padronizado. Porque ali ela está ali naquela gaiola. Ela vira para um lado, bebe água, vira para o outro, come e volta e põe o ovo. Só que ela faz. No caso da criação do senhor, qual é o sistema? É o sistema caipira. Caipira. É semi-confinado. Semi-confinado. A galinha passa uma época do dia no galpão, onde ela vai receber a ração, a água e vai colocar seu ovo no ninho. E ela é só durante uma época do dia, onde ela vai receber, vai para um cercado, que é de piquete, então no piquete, para se alimentar de vegetais. Por que razão? Porque os vegetais são ricos em carotenóides. Os carotenóides é quem dá aquela cor amarelada, escura ao ovo. Ah, legal. Então, você tem o ovo da carne caipira, ou como se diz, capoeira, que você tem muito, a gema é bem escura, porque a galinha se alimenta de vegetais que são ricos em carotenóides, beta-carotene e outros carotenóides que estão nos vegetais. Entendi, seu Guimarães. Hein, Laura, tem uma coisa que é interessante também, é bom a gente frisar que independente do modo de criação, a parte nutricional do ovo é a mesma para todas, não é isso? Um ovo tanto faz de uma galinha criada no caipira como no sistema industrial, ele tem o mesmo valor proteico, né? Ele tem a mesma quantidade de calorias, ele tem lá. O ovo criado no sistema caipira tem uma pequena vantagem. Como a galinha que está na gaiola, ela está sem contato com o meio ambiente, ela tem dificuldade de adquirir anticorpos,
Então é necessário que na ração da galinha de gaiola tenha algum antibacteriano para poder proteger das infecções. Entendi. O que não acontece na galinha caipira. O ovo da galinha caipira, ele não possui na ração nenhum tipo de antibiótico, antibacteriano, nenhum tipo de medicamento para prevenir doenças. Uhum. Tudo dela é feito de forma natural. Vamos Papai dizer do assim, céu, até mesmo o ciclo, desde o pintinho lá, tem que ser natural. Tudo Não natural. recebe nenhuma vacina. Não, vacina né? recebe. Ah, recebe. Vacinas contra vírus, né? Entendi. Como o ser humano recebe contra a influenza aviária, contra a boba, contra a coriza, essas vacinas são tem um programa de vacinação, como tem uma galinha em qualquer galinha. essencial, assim, acho que qualquer produto que essencial. for começar... Ela não tem recebe que ao ter longo da limite a vida, né? vacina, sim. A questão da sanidade, a sanidade das aves é uma coisa e existe crucial. uma né? legislação que também diz quais são as patologias de cada região e que naquela região tem que receber aquelas vacinas. Uma galinha criada no Nordeste recebe tomando vacina diferente do Sul, né? Porque algumas doenças não estão aqui no Nordeste, estão no Sul, outros estão aqui e não estão lá. Então por isso que a gente... Sim, exatamente. E a dificuldade? Como é que tá aqui em Alagoa Grande? No geral, deu uma aumentada no ovo, não foi? O preço do ovo realmente voltou a ser assim... O que era para ter sido interessante, sempre, né? Houve uma época aí, a gente passou uns anos aí que... Ração cara, né? que Tudo você- mais. Muita gente desistiu também, né? Aí, isso também contribuiu com a melhora no preço, né? O mercado, né? O mercado deu uma melhora. Porque o ovo, ele é um alimento acessível, né? A todas as camadas da população e ele já vem pronto. Você não tem que cozinhar, assim, você não tem que temperar, você tira da geladeira, bota na ali frita e É um alimento rico, né, Maria? rico, Você completo. come no café, no almoço e na Não. janta, né? Então a rotatividade, além de ser saudável, né? É outro alimento você encontra todos os nutrientes necessários para manter um indivíduo, né? De O um ovo, jovem ele é adulto. o segundo alimento mais completo, fora o leite materno, né? Então, Que bacana, né? o A partir primeiro é o de leite. você deixa de se alimentar de leite materno, o ovo é o troço mais completo, né? Eu acho que até no final desse podcast eu vou fazer Gils comer um ovo cru. Porque dizem, eu já vejo ele dizendo que tava meio fraquinho e tal. Vamos fazer, viu? E aguarda aí. O meu avô tinha um costume. Todo dia de manhã ele Mas tem uma bebida, né? Que o povo. É a gemada, É a gemada, né? Quando você pega 2, 3 ovos, bota no liquidificador com Aí coloca açúcar, né? Coloca uns negócios pra bota ficar uma- doce, né? pra poder- Diz que é gostoso. Eu nunca tomei, não. Vocês já tomaram? Eu já tomei gemada, Já assim, tomou já. gemada, né? Depois eu bebia, mas ia sacar de uma gemada pra rebater, né? Depois que chegou o biotônico Fontoura, ninguém faz mais gemada. A gente botava até biotônico na gemada, velho. Botava biotônico E na era? gemada. Mas aí você que é fitness, faz academia, tudo já é bom. Pega Já é lá, bom. Os grandes consumidores de ovos são os atletas, né? Então você aguarda Desafio aí pra que. ele. Pois minha gente, você aguarda aí que Gilson vai tomar uma gemada já É uma já. jogada. A parte difícil, eu viro pra você, a parte difícil, né? Ele comeu a pimenta, agora tá botando Não, você vai tomar uma gemada A pra. malagueta dele, ele comeu a pimenta da malagueta dele, Uma comeu. legal. Nada, eu comi uma pimenta que a gente tava em Alagoa Nova, que era uma pimenta que parece que é a mais forte do mundo. Quem tiver curiosidade pode olhar no YouTube que tá esse vídeo lá. E eu cheguei lá pro produtor, é a Scorpio. É a Scorpio não, é a Carolina Ripper. Carolina, Hippie, né? Carolina. Cara, aí é coisa de outro mundo. Eu mastiguei aqui, comecei a soluçar, é um soluço involuntário que eu cheguei. A minha sorte é que antes de comer, eu perguntei ao produtor, tem leite? Porque a gordura quebra aquela ardência, né? Isso, é. Aí ele falou, tem. Aí eu me confiei mais, né? Mas, meu amigo, a bicha pega. O vídeo tá lá, eu me matando lá. Né? E a gente vai fazer um videozinho agora de Gilson comendo ovo, viu? Bora ver se ele aguenta mesmo. Né? E minha gente, a conversa tá muito bacana. É claro que esse nosso primeiro contato aqui é mais para conhecer a propriedade, né? A gente tá vendo aqui, são quantas aves mesmo? 1.900. Começou com quantos? 700. Já tá com 1.000? 1.900. Tá com mais do que o dobro, vamos dizer assim, né? Pensa em produzir mais. Pensa, eu quero ficar com 3.000 aves aqui. Olha aí, coisa boa. E também a nossa ideia aqui também é plantar café aqui conservado com limão. É uma ideia nossa. Para poder isso aqui tornar a segunda história. Quando tá ruim num lado, tá melhor no outro, né? A gente tem como manter ela financeiramente Rentável e né? sem risco de E a propriedade aqui não é muito grande, né? Não, são Silmarino? 7 hectares. Ó, rapaz. 7 hectares para você ver. Mas quando a gente descontar as Independente do construções, tamanho da só assim. propriedade, vocês conseguem produzir bem. Mas não é uma coisa assim que olhando de fora, Não trabalhar é assim, com eu quero e faço. Você tem que botar a mão na E dá massa. muito trabalho, né, e Guimarães? fazer, né? Essa questão de trabalho, essa questão assim de questão de produção, como na prática mesmo, como a ração, essas coisas, Cleice e Gilson vai mostrar para vocês já já. Eu acho que vamos encerrar essa primeira parte, que já vai cair uma chuvinha,
E eu espero que vocês estejam gostando aqui, porque é muito bacana, né? Produtores como esses no município de Alagoa Grande, tá gerando emprego, tá com expectativa de crescer e a chuva tá chegando. Então fiquem aí, que já vem aula técnica aí, mostrando como é que se produz, começando. Tem umas coisinhas assim na questão da ração, né? As questões dos horários, mas vocês vão se aguardar. Vocês vão ali conversar com os meninos, vão mostrar na prática como é que funciona as coisas. Beleza? E vamos embora. As técnicas com o seu Guimarim para você que está em casa e quer iniciar ou tem curiosidade de como iniciar uma criação de ovos de postura. Seu Guimarim, explique para o pessoal como proceder o passo a passo assim, inicial de estrutura, localização, ambiente, para começar a implantar o que é que o senhor buscou para poder dar início à sua atividade. Nós aqui contamos com o apoio do Senar, né? Tanto na questão de curso como na questão de assistência técnica. Mas para quem vai começar, você tem que ver algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, a localização do seu galpão, do seu aviário, né? A questão de ventilação, de luminosidade. Então esse galpão aqui foi construído de forma a privilegiar esses fatores, né? Ele é bem aberto, ele tem uma altura mais elevada do que um pé direito comum de aviários. E possui um sistema de cortinas, que é para poder, já que ele é bem aberto, as cortinas vão controlar. Se chover, a gente levanta para não entrar, para evitar a entrada de chuva. Quando o dia está mais frio, a gente também pode levantar para reduzir a entrada do vento frio e que afeta o desempenho das aves. Mas na maioria do tempo ele passa com a cortina aberta e bem arejado para as aves terem um maior conforto. Porque hoje se cria muito pensando no bem-estar animal, né? Uma coisa que hoje está muito em voga. Até porque o mercado exige que o animal seja tratado de forma bem, né? De forma confortável. Certo. Aí o senhor vê que essas pequenas mudanças que o senhor fez para garantir esse conforto melhora a produção e a produtividade? Melhora de forma muito assim, de forma importante. Quer dizer, esse galpão aqui você tem redução de mortalidade, você tem redução você tem uma maior produtividade, você tem menos problema com umidade, com perda de ovos, com as coisas todas que acontecem, com doenças, com patógenos, porque o grande problema da galinha aqui é a umidade da cama, que ela fica numa cama que ela não é trocada. Isso aí, quando ela é fechada, ela aumenta muito. Aí tem muita gente de verminose e outras doenças nas aves. Já que o senhor citou a questão da cama, como é que vocês trabalham na sanidade e limpeza do galpão? Essa cama é colocada no início, não é tirada durante todo o tempo. Exceto se houver algum derramamento de água, alguma coisa, algum fator, assim, algum acidente, se modifica. Durante todo o ciclo? Durante todo o ciclo, essa cama permanece a mesma. A gente usa maravaia de madeira, que é um material que resiste bem à umidade, ele demora a se degradar, né, com umidade. E aí não tem problema quanto a isso, certo? E na questão de escolher a linhagem, o senhor já compra as pintainhas ou compra as frangas? Eu compro as pintainhas de uma empresa genética. A daqui eu uso a Novogen. Já vem com a qualidade porque assegurada. essa genética, ela hoje está classificada aqui pelos criadores como a melhor. Sim. Não seria dizer assim, a mais produtiva, mas seria a que tem um conjunto de fatores que são os melhores. Qualidade do ovo, docilidade da ave e também o seu tempo de postura, né? Que a gente leva em conta quanto tempo ela vai ter de vida útil, né? Essa aqui tem 2 anos de vida útil de postura. E em quanto tempo elas começam a produzir? Quando ela começa a produzir, a partir da 14ª semana, 14 semanas, 3 meses, alguma coisa, entre 3 e 4 meses, né? Mas ela entra em plena produção aos 6 meses. 6 meses ela está no pico da postura. E aí vai até 1 ano e meio nesse pico sem faltar. Sem falhar, né? Certo, alguns casos, que algumas falhas a gente vai reconhecendo e vai tirando e vai descartando do lote. E entre esse período da galinha, franga, até começar a produzir, o senhor usa uma alimentação especial antes e depois da produção? Cada fase tem a sua a formulação de ração ideal. Tem para inicial, tem pré-inicial, inicial, crescimento, pré-postura e postura. Quando ela começa a pôr, a ração vai até o final, com pequenas alterações até o final do ciclo. Que elas colocam os ovos em ninhos, a gente constrói ninhos para ela colocar os ovos, elas dormem nos puleiros e elas têm aqui o piso para ciscar e para tomar banho de areia, porque uma galinha gosta de tomar banho de areia, né? É uma coisa que tá na hora da galinha ela se deitar e tomar banho de areia. Ciscando. E jogando areia. Né? E a questão da oferta, uma vez ao dia, 2 vezes, fracionado? Não, a ração a gente coloca de manhã 90% da ração da primeira vez. Porque assim,
Se você colocar fracionada, tem aquelas mais espertas que vão comer muito, aí não deixa nada para as outras. Depois elas vêm e comem de novo. Você colocando muito, você sacia de uma vez das O outras. senhor percebe que também tem a questão da dominância, né? A dominância aqui na ave é uma coisa que é natural da ave. E eu percebi que elas tinham o bico cortado. Isso é alguma técnica de manejo para amenizar essa gente, dominância? na sexta semana de vida, a gente faz uma debicagem a laser. Por que razão? Porque a galinha ela é descendo direto dos dinossauros. Elas são agressivas demais. Então, se a galinha fosse um animal de grande porte, ela era o animal mais valente da terra, né? Como ela tem um porte pequeno, mesmo assim, se ela notar que uma delas é mais mole, elas vão e matam aquela outra. Aí o bico é para evitar esse ataque, né? O senhor acha que tem alguma influência também na produção? Também porque com o bigando elas furam muito ovo. Elas bicam muito ovo, aí daí perde muito ovo pro bicado pelas galinhas, se tiver bico maior. Na ração, na alimentação e no manejo, o senhor usa algumas técnicas para produzir, para influenciar, né? Aumentar o fluxo de produção de ovos dela? Não, nós usamos uma ração que, baseado nas informações do produtor da pintainha, né, da genética, da necessidade nutricional dela, em aminoácidos, em carboidratos, em proteína e energia necessária. Aí o senhor já use essa sua fala para desmistificar, né, essa questão que o ovo tem hormônio, né? Esse negócio de ovo ter hormônio, isso é a maior mentira que pode existir, até porque é sabido que hormônio só se usa na forma injetável. Você imagina você pegar aqui 2.000 galinhas e aplicar hormônio em cada uma por uma, quer dizer, e o custo, o hormônio é um medicamento caríssimo, né? Proibido, né? Proibido, você não teria como conseguir isso. O hormônio é ilusão. As galinhas que estão em gaiola, que são a criação industrial, realmente é necessário que na ração se adicione alguns aminoácidos que promovem o crescimento e antimicrobianos e antibióticos. Por que razão? Assim como os seres humanos, se você pegar uma criança e criar ela num apartamento enclausurada, na hora que ela for para a rua, ela adoece. Não cria os anticorpos, né? O organismo não produz anticorpos porque ele não é provocado a criar anticorpos. Ela aqui, no contato com o meio ambiente, com a terra, com o ar, ela vai criar anticorpos que vai protegê-la durante toda a sua vida. Porque assim, a gente vem trabalhando muito, né, nessa questão nutricional, de ambiência, de manejo e etc. Com esse crescimento, essa produção mais rápida que a gente tem, o pessoal cai muito em cima, né? Recentemente eu fui até para uma consulta médica, a médica fez, você tem que cortar frango e ovo porque tem hormônio. O que é que eu fiz? Troquei de médica, né? Essa médica realmente ela é desinformada, né? Desinformada. Porque ela, como médica, tem que saber o que é um hormônio e como se administra um hormônio e quem praticava em ave, né? E ela ainda veio querer fazer a comparação assim, ofereça só milho e ofereça uma ração para você a diferença, mas por quê? A ração vai atender às exigências nutricionais, mas é o seguinte, né? olha, se você oferece um milho em grão a um animal, quanto de energia ele vai gastar para quebrar aquele grão, para depois aproveitar aquele grão? Para produzir. Você farela o milho, porque aí você vai reduzir esse consumo de energia por ele para fazer a ração. E a ração, ela passa no trato digestivo, ela tem um tempo de passar aí, não tem? Se não for obrigado durante aquele período, ela é desperdiçada nas fezes do animal. Isso aí isso é com os humanos, né? Então essa teoria dela não tem base, científica, né? Ela é furada. E questão de produção, quanto tempo é o ciclo produtivo das suas galinhas? Quantos ovos elas colocam em média no ciclo? Uma ave, ela vai produzir em média de 500 ovos durante o seu ciclo. Isso é pé de 2 anos, né? Aí tem 1 ano e meio a 2 anos de produção. Uma galinha, ela produz um ovo a cada 25 horas. A gente pensa que é todo de manhã, a cada 25 horas. Se ela receber 18 horas de luz também, se essa exigência de luminosidade não for atendida, 25, 26, 27, depende da quantidade de horas que ela receber, né? Então, quer dizer, você aqui, se eu tenho 1.000 galinhas, quer dizer, eu vou ter em torno de 900 ovos, 920, porque é uma média de a gente ter, né? Por dia? É por dia. Para cada você tem em torno de entre 90, ela está no ar da sua produção, você tem 90 a 95% de produtividade, né? Quando isso vai caindo, vai chegando a 80, 70, a gente descarta as aves, porque é inviável economicamente manter uma ave que não produz
que está abaixo de 70% de produtividade. Pelo que eu percebi, o senhor faz o descarte consciente, Consciente, né? Direcionado. Quais Chegou são as características que o senhor adota para levar em consideração, para fazer esse Pronto, descarte? você vai observar as galinhas, né? Sim. E vai ver assim, a coloração da sua crista. E você também tem a palpação da pelve, né? Que são aqueles ossos que a galinha tem, que você vai quando você nota que ela tem aqueles sinais de pouca produção hormonal, para a produção de ovos, você pega a galinha e faz a palpação da pelve. Se a pelve ela vem fechada, ela deixou de pôr, você descarta aquela galinha. Então quer dizer que a pelve fecha quando para Quando para a produção. Ela abre quando vai Sim. iniciar a produção e fecha quando ela inicia o ciclo produtivo. São hormônios que controlam essa merda da pelve da galinha. Bacana. Marins, na questão assim, o senhor vai trocar um lote para fazer, depois de fez o descarte, o senhor faz algum tipo de vazio sanitário? O senhor adota alguma medida para não passar qualquer doença ou algum distúrbio que essas aves de agora têm para as próximas? Sim. Ao final de um ciclo, quando descarta um lote desse, vai colocar um novo, nós desmontamos toda a estrutura aqui, tiramos todo o material, lavamos ele, sanitizamos, aí passamos uma mão de cal em todo o galpão e esperamos 30 dias para retomar um novo lote nesse local. Outra curiosidade que é bom a gente falar para o pessoal de casa é a questão do galo. Precisa ou não precisa do galo para a galinha produzir ovo? Olha, na verdade, o ovo, que a gente chama de ovo, que não é um ovo, é um ovócito, né? Sim. Ele é colocado pela galinha independente de ter galo. O galo existe só para poder fecundar esse ovo, né? Que chama-se galar, o ovo de galo vem de galar, popular, né? E até uma coisa interessante, a comercialização de ovos galados, né, ou ovos que estão aptos a produzir um novo indivíduo, é proibido por lei. É tanto que você não encontra no supermercado o ovo de galinha criado com galo. O ovo lá é de galinha criada sem galo. Sem galo. É uma exigência. É uma exigência legal, sanitária. Porque o ovo depois de fecundado, a partir do 7º dia o embrião começa a desenvolver. Então depois você vai usar o ovo, vai ver lá que tem um pequeno embrião lá dentro, que é um futuro exemplar de galinha, né? Um futuro galo ou galinha que não deve existir, né? Então ter galo também é uma coisa que está na cultura popular que não é necessária, não existe. É mais um mito, né? E agora a gente vai partir para ver essa parte do escoamento, do beneficiamento dos ovos. E se o pessoal ficou com alguma dúvida técnica de como produzir, qualquer dúvida no manejo, vocês deixam aí nos comentários que a gente traz seu Guimarim para responder. Agora a gente vai ver a parte de beneficiamento, tá? A Laura vai explicar a gente bem direitinho. Então, assim, o ovo saiu de lá. Sim, exatamente. Tá vindo pra cá. Vem pra cá pra gente começar a parte do beneficiamento. Então, como é as etapas. seu Guimarim tá vindo aí, ó. Esse carrinho, Laura, fala um pouquinho pra gente. Qual a vantagem, por que desse carrinho ser dessa forma? Exatamente. Como lá no galpão tem aquelas ruas, né, para você atravessar, então o carrinho já ajuda nisso. Tanto para facilitar a locomoção e também com essas bandejas vermelhas já para colocar os ovos. Tanto que essa bandeja de plástico, ela facilita para não molhar, não rasgar. Então a praticidade e a vantagem dela é justamente isso, para facilitar. Por mais que a gente empilhe até em cima, não há pressão nos ovos. Não dá, porque ela já é própria para isso. E essa área aqui que seu Guimarim tá entrando, é o quê? Então, é a área suja do beneficiamento dos ovos, onde a gente vai fazer toda aquela limpeza, a gente vai separar os ovos, que não tem nenhum tipo de trinco, né? Porque pode acontecer dentro da produção de um ovo vir quebrado, então a gente já separa para não ir para o barbandejo. Normalmente esse ovo que tá quebrado veio de lá ou quebrou no transporte? Veio de lá. Já vem lá de dentro, né? A galinha, tudo isso. Isso, é comum, né? Às vezes a galinha bota a pata dela, a unha quebra, ou então ela bota assim, é normal. O ovo é um produto assim, sensível. Uhum. Então o primeiro passo que seu Guimarim tá fazendo é o quê? Pegou o ovo lá. Isso, aí tá tirando o excesso de sujeira, que é justamente aquele fezes, aquilo tudo que das vem, coisas, né? Exatamente. E uma curiosidade muito interessante que muitas pessoas praticam em casa é lavar o ovo. E que não é ideal, porque se você pegar no ovo, você vê na parte de cima que tem uns pontinhos pretos, que é justamente a câmara do ovo, que é onde acontece o contato da parte externa com a parte externa do ovo. Então, quando a gente molha, entra água e é mais fácil de entrar micro-organismo. Então, isso pode comprometer a qualidade do ovo. Então,
quando a gente fala de área suja, já remete que a gente vai lavar o ovo, mas não lava. No caso, a gente vai polir ele com a flanela. Como o seu Guimarães vai fazer agora aí pra gente ver, Exatamente, exatamente. E assim, tem algumas produções maiores que tem as máquinas. Só que como funciona? Eles lavam e secam no mesmo instante. Então, como a gente não tem essa máquina, então essa alternativa é viável. Ela continua mantendo a qualidade do ovo, a gente só está tirando mais a sujeira se grossa. Tanto que você vai ver que quase não tem sujeira. É só mais aquela coxinha de grossa mesmo. Então, depois dessa fase, a gente verifica se tem ovo quebrado ou não e a gente separa. É mais ou menos isso, essa fase aqui. Bacana. Seu Guimarães, você poderia mostrar limpando o ovo pra gente ver como é? Assim, a flanela. Bom, gente, então assim, aquele mito que muitas pessoas acham que lava ovo não lava. Então é só feita essa raspagem e passada a flanela. Exatamente. Aí, daqui, Laura, qual é o próximo passo? Aí o próximo passo vai para esse buraquinho aqui, que a gente chama de passagem da área suja para a área limpa. Então, aqui na área suja é simplesmente feito isso. Essa limpeza com a faca e o polimento com a flanela. Exatamente. É o polimento inicial, no caso, né? Porque ali a gente vai fazer um outro polimento que é só para manter mais a visibilidade do ovo. Que é com... Então, eu acho que o seu Guimarães está terminando a primeira bandeja, né? Para a gente passar para lá. É, isso. Então, aí agora a gente vai para a parte mais importante para chegar ao consumidor. Então, no caso, agora a gente sai da área suja e indo para a área limpa. Exatamente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O pessoal tá vendo, a gente tá filmando, o João tá filmando. Essa estrutura aqui, ela já garantiu a vocês o selo municipal? Sim, só que a gente tem essa estrutura, mas a gente está construindo outra. Exatamente, justamente para poder aumentar o espaço e também já deixar melhor, assim, com cerâmica, né? Então, aquela parte de injeção, piso, cerâmica, lâmpada. Já pensando já no CI ou no CIF? O CI. O CI, né? O CI, exatamente. Para a gente já ter esse melhor alcance sem nenhum problema. Vamos lá? Para lá então, Laura. Acabamos de chegar agora aqui na área limpa agora, né? Exatamente. Da suja para limpa. Então lá, seu Guilherme pegou, trouxe para cá. Que bandeja é essa aqui que está do lado? Isso aqui a gente chama para classificar os ovos. Certo. Nesse caso, a gente vai classificar de acordo com o diâmetro, né? Que vai ter a camada 5, 4, 3 e 2. Então, a cada ovo que desse que coloca, se ele passou para debaixo, significa que ele não está no padrão. Não, na verdade, ele tem os tamanhos. Porque se a gente for na classificação dos ovos, tem os ovos jumbo, extra, grande e pequeno. Que antes existia o médio, só que hoje já não existe mais. No caso aqui, todos desceram e aquele ficou. Esse aí é chamado o quê? Jumbo? O primeiro é o jumbo, aí o próximo já vai ser extra e depois é o grande. E depois o pequeno. Exatamente. Só que hoje a classificação não é mais apenas pelo tamanho, é pelo peso. Porque às vezes pode ter ovo de 2 tamanhos diferentes, mas pode possuir o mesmo peso. Então o que valida mais é o peso do ovo. É a pesagem do ovo. Em média, um ovo pesa quantas gramas? Vale, de 48 gramas a 68 gramas. Mas vamos ver agora. Quem produz até 6 mil dúzias por dia pode usar a classificação ainda por tamanho. Quem produz acima de 6 mil dúzias está obrigado por lei a usar uma máquina de classificação por peso. Tem uma coisa que eu vejo nos locais que é aquela lâmpada que o pessoal olha o ovo. Aqui eu não vi. Aquilo é o quê? É um ovoscópio. Ovoscópio. Um ovoscópio vai verificar se o ovo foi galado e se o ovo tem alguma impureza interna. O que seria um ovo galado? Um galado é um ovo que a galinha teve o galo presente no caso que surgiu um embrião. O ovo foi fecundado, vamos dizer assim. Exatamente. Bacana. Aí vamos lá, classificou, Isso. Separou, qual o próximo passo? Aí a gente vai separando. Aí a gente vai para a parte da embalagem. Aí qual é o primeiro passo? Nós usamos o óleo vegetal para passar no ovo, para além de deixar o ovo mais bonito, para não ficar aquela cor bem escurinha, e também para manter mais o ovo, assim, mais tempo, com boa qualidade. Você falando de boa qualidade, quando o seu Guimarães está limpando ali com óleo, tu pegou para mostrar ao pessoal, tem um mito, não sei se é mito, se é verdade. O ovo é melhor na geladeira ou fora? Então, na geladeira ou fora, assim, na verdade, o que vai indicar dentro da geladeira ou fora é a durabilidade do ovo. Claro que dentro da geladeira ela vai durar mais. A vida dela é mais maior, no caso. Só que qual é o ponto interessante que muitas pessoas não conhecem? Tanto que nas geladeiras, quando a gente compra, tem lá o suporte para colocar os ovos na porta. Só que não é legal, porque justamente a porta é onde a gente abre e fecha várias vezes. Então ali só uma variação. Tem temperatura e isso acaba prejudicando o ovo. Assim, as condições físicas dela vão mudando. Isso acaba prejudicando a qualidade. Assim, em famílias hoje,
famílias pequenas abrem menos a geladeira. Exato. Famílias maiores estão abrindo o tempo todo, para beber uma água, pegar alguma coisa. Exatamente. E esse choque térmico, no caso, Afeta o ovo, com certeza. Então, bacana. Ó. Então, ó, o ovo limpo, polido, passado óleo. Agora embalagem. Exatamente. Aí aqui, a gente, como no nosso caso, a gente vende a bandeja com 15 ovos, né? Justamente porque como a gente faz a entrega, então facilita na logística, né? De levar na moto, até para o consumidor comprar e facilitar na hora de levar. Uma coisa que eu achei bacana, ó, rotulagem. Isso. Ó, o nosso... Esse layout aí foi criado, como é que passou para ter tudo isso aqui? Então, de início a gente já teve um outro rótulo que era uma imagem daqui do sítio. E aí, com o tempo, eu vi que não, a gente tem que deixar o mais atrativo para o consumidor e ver e lembrar que essa é a marca daqui. Então, eu já destaquei, coloquei ovos caipira Triunfo. Triunfo é justamente o nome da propriedade, a cidade, é o nome da cidade, e a gente colocou a galinha para bonitinha, da cor dela. Agora, Exato. eu tenho uma dúvida. Às vezes eu escuto muitos de produtores que querem iniciar, têm a vontade, já está beneficiando com vocês. Essa parte nutricional, vocês pegam de algum local ou manda fazer daqui? Então, no caso, existem duas alternativas. Existe você levar o ovo para avaliar a composição nutricional dela. E assim, como já foi falado anteriormente com o João, todo ovo, assim, a maioria dos ovos tem a mesma composição nutricional. Então, é meio que padrão essa composição. Então, normalmente já vem aquela composição padrão que está aqui. Exatamente. Assim, para ficar mais assim, correto, mais fácil, a gente geralmente faz a avaliação desse ovo. Que aqui na Paraíba tem laboratórios que a gente consegue fazer isso. Então, a gente conseguiu colocar aqui direitinho, colocou a informação nutricional e tudo que é exigido dentro do mapa, né? Da legislação, que tem que ter todas as informações certinhas. No caso aqui, você seguiu a legislação do Ministério Isso. da rotulagem de ovos, né? Da rotulagem. Show de exatamente. bola. E agora? Será? Aí agora vem para cá E a gente vai... para fazer a embalagem. A gente tem esse equipamento para facilitar, já que a gente elabora várias bandejas. Uhum. Isso. Pronto. Show de bola. Daí vai para mesa. Aí daqui, para a loja que vende o consumidor em mesa. Vocês hoje vendem mais para consumidor final ou para loja? Ou a revenda, né? Nesse momento agora, nós estamos vendendo mais a revenda. A revenda. Revenda. Ele aumentou muito a produção, aí o consumidor final não chegou ao nível de consumir toda a nossa própria produção, né? Então, bacana. Então, eu acho assim, hoje tudo que produz é vendido. É vendido. Sim. Graças Com a Deus. certeza. Pode usar. Isso, gente, mostra como a importância de vocês começarem a se organizar. Eu acho que desde lá do começo, quando o João começou contando a história de vocês, não foi fácil, não tinha essa estrutura, eu sei que tem aquele perrengue, leva ovo para um, leva ovo para outro. Mas isso mostra para vocês que tem condição de vocês começarem a criação de forma pequena e ir se estruturando aos poucos. Se vocês viram, aqui já se tornou pequeno. Está indo para uma ampliação. Isso. E isso é o bacana a gente levar para o pessoal. Exatamente. E assim, é exatamente isso. É começar pequenininho, porque não adianta a gente começar grande, porque problema sempre vai ter. Em qualquer cadeia, qualquer produção. Então você começa pequenininho, vai conhecendo, vai estudando, vai buscando assistência técnica e aí pode chegar, ou então pode ter até maior do que a gente. Então, todo mundo tem potencial para isso. Então, gente, eu queria que vocês dessem uma palavra final. A gente está terminando. Eu acho que foi muito bacana. Um episódio riquíssimo. Eu creio que qualquer pessoa que está pensando, não só em criar, mas beneficiar o ovo, ele vai ficar muito interessado. Isso. Então, seu Guimarinho. O que eu tenho a dizer é o seguinte: se você tem o sonho, tem a vontade, não tenha medo. Comece, dê o primeiro passo e ande que você consegue. Isso. Eu lhe garanto que consegue, que vai ter sucesso da sua atividade. Com certeza. E é exatamente isso, como eu falei, é persistir, não parar na primeira barreira, porque é normal, acontece. O campo é isso, o agro é isso. Então, assim, é você insistir e ir atrás dos seus sonhos, que você tem capacidade. Então, é só seguir em frente. Então, gente, se assistiu até aqui, gostou, não se inscreve no inscrever não, pra gente continuar levando conteúdo muito bacana pra vocês. Gente, João lançou um desafio, falando das propriedades do ovo, e eu vou provar o ovo, pra dizer se o ovo tá bom ou não, né? Você vai provar o ovo de seu Guimarinho. O ovo da granja! Não me responsabilize, eu vou provar aqui fora, que vai que acontece alguma coisa, né? Ah, meu amigo, oxe, é a famosa gemada. Oxe, se garante, né? Eu vou até preparar uma água aqui. Oxe.
Oxê. Ah, seu Guimarães, perdeu. Dá, velho. É uma delícia. Dá, velho. Vou dizer uma coisa, viu? Ovo só é pra quem é fitness mesmo. Pra comer puro, você tem que ser muito corajoso e fitness mesmo. Porque assim, tem gente que consegue. Nossa, coitado. Ei, gente, bom? Bom de seu Guimarães. Ai, gente, não faça isso em casa, tá? Pelo amor de Deus. Bom, tá? Isso vai ser postado, vai, já. Ei, deixa eu fazer só um vídeo com vocês aqui. É o gosto. Eu acho que não é nem o